Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil, assim, coladinhos. Cada vez mais, estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos, estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Cida. Estou novamente aqui com vocês para mais uma aula de Ciências Humanas. Lembram que eu já estive aqui há 2 dias atrás? 2 ou 3? Ah, a professora esteve na segunda-feira, né? Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje. Então, como é do nosso costume, já no início da nossa aula, para organizar o nosso caderno, nós vamos anotar lá em seu caderno. Ciências Humanas. A data de hoje, 13/8/2020. Que mês mesmo que é 8? É o mês de agosto, né? Então já se passaram 7 meses, né? O nosso ano está já se encaminhando para metade para frente, né? Então, 13/8. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Então, pessoal, os nossos objetivos, vocês estão vendo que fala de paisagem natural e cultural. Mas vocês estão lembrados, crianças, que na aula passada nós encerramos a nossa aula falando de paisagem, né? Que paisagem é tudo aquilo que nós vemos no espaço geográfico, tudo aquilo que nós podemos enxergar, né? Então, os prédios, as casas, as árvores, as flores, o lixo jogado, o cheiro que eu sinto, as pessoas, o cheiro agradável ou desagradável, tudo isso faz parte da paisagem. Então, isso é bem importante que nós coloquemos na nossa cabecinha que paisagem não é somente elemento natural, somente árvores. Aquilo que você vê lá na sala de aula de você é paisagem. Se você está olhando para frente, a professora está escrevendo no quadro, faz parte da paisagem. Aí na sua casa, você está olhando para a telinha agora, para a televisão. Você está vendo uma parte da paisagem da sua casa. Então, todos esses elementos fazem parte da paisagem.
E na aula passada, nós encerramos a nossa aula, quem está lembrado, fazendo o quê? Vamos pensar um pouquinho? Ah, tem gente que falou anotando o que era paisagem, tá certo? E antes disso? Ah, eu ouvi. Vocês falaram que nós vimos essas imagens que estão no cartaz, né? Então, a primeira imagem nós observamos, a professora perguntou para vocês o que tinha aqui, né? Aí nós vimos o seguinte, nessa imagem, os elementos que a gente conseguiu identificar nela, né? Nós vimos que tinha rochas, que é aquilo que nós chamamos de pedras. Na nossa linguagem do dia a dia nós falamos pedras, mas o nome correto são rochas. Árvores, água, flores, solo, os pássaros, que a professora pôs animais aqui. Então, todos esses elementos aqui fazem parte dessa paisagem que vocês observaram aqui, certo? Então, essa paisagem, nós temos elementos que nós falamos que são elementos naturais. E quando a paisagem tem elementos naturais, nós falamos que ela é uma paisagem natural. Então, nós temos elementos que lembram o que? Essa palavra natural. Lembra natureza, né? Então, aqueles elementos que a própria natureza foi criando, nós chamamos de elementos que fazem parte da paisagem natural. Mas nós vimos também na nossa segunda imagem que ela era uma paisagem bem diferente. Nela nós encontramos casas, nós vimos que tem prédios, carros, muitos carros, ônibus, as placas de sinalização de trânsito, nós temos postes. Então, essa paisagem, ela é bem diferente dessa paisagem aqui, né? Então, aqui nós temos outro tipo de elementos, né? Elementos que foram sendo criados pelas pessoas, pelo homem, né? Então, esses elementos aqui, eles vão caracterizar o que nós chamamos de paisagem, o quê? Vocês arriscam? Paisagem cultural, né? Então, essa paisagem que nós temos aqui, ela é chamada de paisagem cultural, né? Ela vai lembrar o trabalho que as pessoas fizeram, né? É uma paisagem que tem a presença de pessoas, mas ela tem uma outra forma também de ser chamada, né? Então, a paisagem cultural nós podemos chamar também de paisagem humanizada. Eu vou pôr aqui do ladinho, a professora fez em cor diferente, para vocês não esquecerem, né? Então, a paisagem cultural pode ser chamada de paisagem humanizada, certo, gente? Entenderam? Então, sempre que vocês observarem as paisagens, vocês vão perceber esses elementos que a gente viu ali. Elementos que vão fazer parte da natureza que criou, né? A natureza que trouxe, e elementos que foram as pessoas que foram criando, né? Então, quando lembrem de humanidade, homens, né? O ser humano, paisagem humanizada ou cultural, ou vice-versa, cultural ou humanizada. Então, só para a gente ver aqui. Então, a paisagem, né? A paisagem natural é aquela que não foi submetida à ação do homem, que a própria natureza, né, criou. Lembrem de natureza. E a paisagem cultural ou humanizada
é um espaço que sofreu mudanças feitas pelo homem, né? Então, aqui nós temos os dois tipos de paisagem que a gente viu no início da nossa aula, né? Nos nossos objetivos aqui, certo, gente? Então, gente, vamos ler mais uma vez com a professora aqui. Paisagem, então tudo aquilo que eu vejo no espaço geográfico, né? A gente viu na aula passada. Aí, os dois tipos de paisagem. Paisagem natural. Vamos ler comigo? Não foi submetida à ação do homem. E paisagem cultural ou humanizada. É um espaço que sofreu mudanças feitas pelo homem. Vamos ver essa paisagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Observem bem ela. O que mais chama atenção nessa imagem? Então, nós temos aqui elementos naturais. Vamos ver que elementos são esses? A vegetação, né? Todas essas plantas que nós temos aqui. O rio, a água, né, que está correndo. Olha lá, ela vem lá do alto e vai correndo em direção às partes mais baixas. Temos as montanhas, temos as pedras, as rochas, né? Então vamos guardar já o termo, daqui uns dias a professora não vai usar esse termo pedras mais, né? Vocês já vão guardar rochas, né? E nessa imagem, parecida com a outra? Vamos ver? Olha, então uma paisagem cheia de elementos naturais. E essa? Essa é aqui de Ponta Grossa, né? Do Rio São Jorge. Então, nós vamos ver o que aqui? As rochas. O que mais que nós temos? Vamos pensar aí? Temos vegetação, algumas árvores aqui, né? De pequeno porte, mas temos a vegetação mais rasteira, árvores aqui na parte superior, temos a água, né? Então vocês vejam bem esses paredões rochosos. Então a água forma quedas d'água, né? No outro a gente quase não via. Na paisagem que vocês viram antes, eu vou mudar de volta aqui. Vamos olhar aqui. Aqui a gente não vê cachoeira, né? Ele corre aqui, vem lá da parte alta, mas na parte mais plana, então é diferente. Então aqui quando ele corre nessas partes mais altas, o rio ele vai formar cachoeiras, né? Então isso aqui vocês vão estudar com mais detalhes mais tarde, né? Esses tipos de rios. E aqui, olha, outra imagem aqui da região dos Campos Gerais. Quem que já foi conhecer esse ponto turístico? Fica na cidade de Tibagi, o Cânion Guartelá, né? Essa parte aí, ele pega uma região, né? Então, nós vemos aqui bastante a montanha, né? Elemento natural, mas coberta de vegetação. Aqui a gente vê rochas, vê água, né? Então, esses paredões, né? O que a gente chama de cânion, também vão estudar com mais detalhes mais tarde. Mas como eu sei que tem crianças que gostam de pesquisar, tenho certeza que tem gente que já vai pesquisar o que é um cânion, né? O que forma um cânion. O que mais que nós temos aqui? Ah, agora já é uma paisagem diferente, né? Quando eu olho nela, o que chama atenção em primeiro lugar? Será que é o rio que tem aqui? Eu acho que não. Quando eu olhei essa imagem para preparar a aula para vocês, eu disse, nossa, quantos prédios, torre, né? Quanta coisa que foi o homem que fez. Então, nessa aqui nós temos elementos culturais, né? Temos alguns naturais ali, mas temos elementos culturais, que são aqueles que foi o homem, a ação do homem que fez, que construiu. Então, elementos culturais ou humanizados, que nós vimos lá anteriormente, né? E que elementos são esses culturais que vocês estão vendo aqui? Então, a torre, essa torre, a outra torre lá.
Automóveis, muitos automóveis. Prédios, casas, né? Muitos prédios. Temos pontes, né? Olha, uma ponte lá, a outra ponte aqui. Que mais que nós vamos ter ali? As rodovias, né? Então, asfaltadas. Então, muitas rodovias, cada uma direcionando para um lado, né? Conforme a rodovia, às vezes, se o motorista se perde numa entrada ali, ele tem que fazer todo o trajeto de novo. Então, aqui nós temos elementos culturais, né? Essa paisagem, o que mais chama atenção são esses elementos, né? Vamos ver mais uma paisagem? Ah, essa é conhecida nossa, né? E nessa aqui, o que nós estamos vendo? Vamos observar primeiro? Eu tenho certeza que quando vocês voltarem às aulas presenciais, a professora de vocês vai trabalhar bastante com isso aqui. Só para ver se quando vocês estavam em casa, vocês prestaram bem atenção. Então vamos ver lá. O que nós estamos vendo aqui? Vamos pensar um pouquinho, gente? Não é só eu falar. Ah, eu escutei prédios e casas, claro, é o que mais aparece, né? Então, muitas casas de comércio, Diniz, Vivo, né? Várias ali, Nicei, farmácia. Então, um comércio intenso nessa paisagem. Então, só quando a gente já vê as placas do nome das lojas, vocês já veem que tem comércio, né? Venda e compra, né? O que mais? Automóveis, muito fluxo de automóveis, né? Então, quando a gente fala fluxo de automóveis intenso, quer dizer muito, né? O que mais? As casas de comércio, que eu já falei. Semáforos, placas, faixas de pedestres. Então, olha aqui as faixas de pedestres. O pedestre tem que atravessar nas faixas para evitar acidentes. Mesmo atravessando nas faixas, às vezes já acontecem acidentes, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. O motorista respeitar o semáforo, nós respeitarmos as faixas na hora de atravessar, o semáforo de pedestre também, né? Na hora certa para evitar confusões no trânsito. Então, aqui, ó, quantas placas de sinalização de trânsito, né? Então, aqui, se a gente for fazer uma leitura, dá para a gente fazer um texto, né? Eu tenho certeza que a professora de língua portuguesa, se ela pegar essa imagem aqui que vocês estão analisando, vocês vão fazer uma produção de texto maravilhosa com ela, né, gente? O que mais que temos ali? Ah, a rua é asfaltada, não é de terra, né? Postes, olha a energia elétrica, né? Então, é uma paisagem cheia de elementos culturais, são aqueles que o homem foi criando, né? E aqui? Nossa, que lugar é esse? Alguém arrisca? Ah, eu já ouvi as cataratas do Iguaçu, né? Então, olha que imagem bonita. O que a gente tem tanto aí? Alguém falou arco-íris. Eu escutei plantas também, vegetação. Ah, agora eu escutei rochas. Rochas, né? Que mais? Água, muita água. Cachoeiras, cachoeiras. Então lá formou cachoeiras, o rio corre da parte mais alta para a parte mais baixa. Cachoeiras. Que mais? Só elementos naturais? E cadê os culturais? Ah, tem a passarela ali onde as pessoas estão, né? Que mais que tem? Fluxo de pessoas? Muito bem! Então agora ficou fácil para a gente pôr o nome, né, gente, aqui? Então água tem, temos rochas, fluxo de pessoas, passarela, arco-íris, árvores. Então, tudo aquilo que vocês falaram, né? Os elementos culturais e naturais. Então, isso é muito importante, gente, porque quando nós observarmos uma paisagem, né,
Nós, na nossa primeira aula, e nessa aula, a gente viu primeiro os elementos naturais. A professora pegou de propósito aquela imagem para a gente ver só elementos naturais. Depois nós vimos só elementos culturais. Mas é importante a gente, quando nós olharmos para as paisagens, nós vamos perceber que ela tem tanto elementos naturais e culturais, né? Então, esses elementos, eles convivem na mesma paisagem, certo? Isso vocês não podem esquecer. Claro que às vezes vocês vão pegar uma paisagem para observar numa imagem ou no fundo do quintal da casa de vocês que não tem quase nada de elemento cultural, né? Mas, na maioria das vezes, quando vocês observarem, agora vocês já vão ver que eles convivem, né? Alguns harmoniosamente, outros sem muita harmonia. Nós vamos ver por quê daqui a pouco. Nossa, professora, mas na paisagem também tem desarmonia? Tem pessoas que brigam no trânsito, né? Tem pessoas que jogam o lixo no lugar que não é para jogar. Então isso é desarmonia na paisagem, né? A paisagem poderia ser mais bonita, mas isso depende das pessoas também, né? O que mais que nós temos aqui? De que forma que a paisagem de um lugar se transforma? Nossa, mas elas vão se transformar? Mas isso aqui nós vamos ver daqui a pouco. Antes de nós vermos, vocês vão pensando. Eu passei ali para vocês irem pensando. Agora, vocês devem estar perguntando, mas professora Cida, o que é isso que tem aí em cima da sua mesa? O que será que é isso aqui, gente? Ah, são duas maquetes. Então vamos observar, vamos começar aqui por essa, né? Vamos ver se tem alguma coisa que a professora Cida já falou com vocês aqui. Vamos observar aqui. Então vamos lembrar lá da nossa primeira aula sobre paisagem, né? Então aqui eu tenho uma paisagem nessa maquete e nessa outra também. Mas vamos nessa aqui primeiro. Vamos identificar o que nós temos aqui tanto, né? Ah, então temos aqui umas rochas. Temos árvores de cores diferentes. Olha aqui umas menores, uns arbustozinhos. Temos flores. Temos umas outras. Nossa, espinhou a minha mão aqui, né? Com espinhos. Temos rochas. Ó, a professora falou que ela ia usar o termo correto, rochas, né? Então, umas mais brancas, outras mais cinzas, né? Olha o solo aqui é grama esverdeado, né? Um tom de verde diferente. Temos um rio correndo aqui também, azulado, né? Então essa cor azul aqui na maquete está mostrando o rio, né? E o que mais que nós temos aqui? Olha aqui um chão verde, uma grama verde, né? Um verde diferente do verde que vocês viram antes. Temos outras rochas aqui, meio avermelhadas, outras mais cinzas. E temos criação de animais aqui. Olha. Então, gente, isso aqui, nós estamos vendo só elementos naturais nessa paisagem, né? O que nós vimos anteriormente. Mas será que na cidade é comum nós vermos isso aqui na cidade, no centro da cidade de Ponta Grossa? Então isso aqui são paisagens que a gente vê mais na zona rural. Por quê? Porque a zona rural ainda preserva mais do que a cidade, as paisagens naturais. Então o pessoal que estuda lá na Escola Maria Olinda, na Escola Eloy, Cláudio Mascarenhas, Escola Maria Elvira, né? Então, o pessoal que está nas escolas mais em zona rural, eles conseguem ver mais esse tipo de paisagem. Mas agora vamos para outra maquete. Então, guarde, isso ali é mais uma paisagem cheia de elementos naturais, né? Agora, aqui nessa outra paisagem que nós estamos vendo numa maquete. Então, aqui vocês já viram, a paisagem pode estar nas coisas que nós enxergamos,
lá na rua quando a gente sai, né? Ela pode estar na imagem que a professora passou na outra aula, mas ela pode estar representada em uma maquete também. Então, são formas da gente representar as paisagens. Então, aqui o que nós temos? Olha aqui o quadrado lá do trânsito, né? Faixas de pedestres, temos placas de trânsito, carros, né? As vias de trânsito, olha, vários sentidos. Temos aqui um mercado, temos uma escola, um parque. Eu tenho certeza que vocês estão com saudade agora, né, gente? A gente está em casa no período de pandemia, né? Os prédios, mas em breve nós vamos estar na nossa escola. E aqui nós temos mais construções, né? Então aqui vaga de idoso no trânsito, a gente tem que respeitar. Então tudo isso que vocês estão vendo nessa maquete aqui são elementos culturais. Então isso aqui é mais próprio, né? É mais comum nós vermos esse tipo de paisagem na zona urbana, né? Na zona rural, essas paisagens mais naturais, elas estão mais na zona rural, né? Que conserva mais a paisagem natural. E a paisagem humanizada ou paisagem cultural, ela é mais comum nós vermos elementos culturais que foram criados pelo homem na zona urbana. Não que na zona rural não tenha. Tem também, mas são em menores proporções, né? Em menor quantidade. Gostaram das maquetes? Lindas, né? Então eu quero agradecer, isso aqui foi feito pela professora Débora, pedagoga lá da Escola Frederico, né? Para trazer aqui para nós hoje. Então, gente, nós estávamos falando de que forma que a paisagem de um lugar pode se transformar. Então essas paisagens se modificam. Mas será que é só o homem que modifica a paisagem? Não, né? Então nós vamos ver que a natureza pode modificar a paisagem e também, então, por processos naturais. Então, quando a natureza modifica e pela ação do homem. Mas vamos ver primeiro os processos naturais. Então, chuva, vento, mudanças de temperatura, terremoto, erupção de vulcões. Erupção quer dizer quando o vulcão entra em atividade, né? Furacões. Então, quando eu falo de processos naturais, é tudo aquilo que a natureza faz para modificar as paisagens. Então, quando dá uma enchente, a paisagem vai se modificar. Se tem lixo jogado, vai entupir os bueiros, né? Se um vulcão entrou em erupção, ele vai modificar a paisagem, vai petrificar, né? Tornar pedras, né? As rochas, formar rochas vulcânicas. Olha, a professora falou pedra, igual vocês, né? Falam às vezes, mas vocês já estão aprendendo a falar rocha, né? Então, um terremoto, quando a terra treme, né? Modifica a paisagem também, né? E a ação do homem? O homem, construindo uma estrada, ele pode modificar a paisagem, construindo moradias, os prédios, as casas, né? Expansão das cidades, quer dizer, as cidades crescem, vão aumentando o número de casas, de prédios, de casas de comércio, né? Em geral, bancos. Então, a cidade vai crescendo. Instalação de fábricas e áreas de esporte e lazer, novas áreas de plantio e pecuária. Então, tudo isso aqui, tudo aquilo que o homem faz na paisagem é a ação do homem. E o que a natureza causa é a ação da natureza. Então, a paisagem de um lugar pode mudar, sim, né? Por esses dois processos. E será que a nossa cidade sempre foi assim? Será que Ponta Grossa sempre foi assim? Quais modificações na paisagem vocês imaginam que teve? Vamos pensar assim lá no bairro que vocês moram, na vila que vocês vivem, perto da casa de vocês. Será que vocês já viram alguma mudança que teve nesse lugar? Né? Às vezes as pessoas mais velhas, os pais, os avós, né?
que têm um pouquinho mais de idade do que vocês, eles já passaram, se eles moram há bastante tempo nesta casa, eles já vão perceber que a paisagem se modificou. Então perguntem para os pais de vocês se eles perceberam essas mudanças, e vocês também, né? Então, aqui, olha o que eu trouxe. Vocês já viram com a professora Andresa, né, na aula de patrimônio, quando ela falou da ferrovia. Então, a estação Roxo de Rodrigues. Olha aqui, será que ela mudou? Então, vamos ver na primeira imagem. Qual é a primeira diferença, né? Ah, a imagem é preta e branca, né? Aqui já tem cores. Mas aqui, olha, nós temos vegetação, uma palmeira, o tipo que era a praça aqui, né? Os banquinhos, a própria estação, né? Então, ela era assim. Mas aqui, olha aqui, hoje nós temos até um museu ferroviário, ali um memorial, né? Então, ó, uma placa de sinalização, muitos carros estacionados, será que são pessoas que trabalham ali, né? Então, quando a gente olha uma paisagem, é importante a gente pensar sobre ela. Por que está cheio de carros? Será que é um dia de trabalho ou será que estão pessoas que estão passeando ali por perto que deixaram ali? Né? Então, a paisagem se modificou. Olha aqui o que eu trouxe, as indústrias Wagner, né? Então aqui, olha, o chaminé. Então é uma foto bem antiga de Ponta Grossa, né? Famosas indústrias Wagner. As ruas do entorno, há um caminhão. Preto e branco, né? Então é uma foto mais antiga. E agora, nesse lugar, nós temos a Biblioteca Pública Municipal, daí temos o Centro da Música. E aqui, olha, era uma época que eles estavam mexendo, tem caminhão ali, né? Então, estava sendo construído. E olha o que ficou aqui, o memorial, a chaminé, né? Então, isso aqui é um patrimônio, é uma lembrança de um patrimônio que teve ali um dia, né? Então, vocês viram um pouquinho disso com a professora Andresa já, né? O que mais que mudou na nossa cidade? Claro que tem muita coisa, e essa foto aqui, a professora Cida ama ela, né? Então, olha, isso aqui foi o francês Debré, né? Quando ele passou pela nossa região, então ele foi um pintor famoso lá pelos idos 1827. Ele viajou ao sul do Brasil retratando paisagens. Então, vocês vão ver muitas paisagens que ele retratou. E essa imagem, então aqui o comecinho lá da Catedral Santana, né? A forma como o Debré viu para retratar, né, essa paisagem. Então, dizem que ele reparou, ele fez essa observação estando ali onde hoje na Balduino Taques a gente tem o cemitério municipal São José. Então não tinha aquelas construções, ele conseguia ver a parte mais alta da cidade, né? E várias cidades aqui de perto de Ponta Grossa, Palmeira, vocês podem pesquisar lá. Tenho certeza que tem gente que vai pesquisar o que mais que o Debré andou pintando aqui da nossa região. Então essa é uma imagem aqui da nossa Catedral Santana. Essa aqui vocês já conhecem também de quando a professora Andresa mostrou, né? Então será que é igual a outra? Ali mostra bem o morro, né? A parte mais alta da cidade. Agora aqui, olha a catedral, o modelo, né? O estilo dela diferente da que nós temos hoje, que nós já vamos ver daqui a pouco. Árvores, né? Os jardins, a grama. Então, essa aqui é o mesmo espaço, mas em épocas diferentes. Então, a paisagem se modificou pela ação do homem aí, né? E hoje, a catedral que nós temos, né? Então, aqui, muitos prédios completamente diferentes no entorno, né? Quando a prof fala entorno, em volta, né? Nos arredores aqui. Então, nós temos um mirante lá em cima, vocês já viram também com a professora Andresa, né? Então, a paisagem se modificou aqui, a rua Benjamin Constant também, né? Então, a estação de cargas ali, né? A Casa da Memória lá atrás. Então, aqui é próximo ao Terminal Central, né? Então, nós vimos que
árvores que temos na paisagem já se modificou também, né? Então, gente, a transformação da paisagem pelo homem, será que é sempre necessária? O homem, para o seu bem-estar e para melhores condições de vida, ele modifica a paisagem. Então, tudo aquilo que ele faz, ele abre túneis, ele abre estradas, constrói cidades, canaliza a água dos rios, né? Mas o homem também faz coisas que não são necessárias na paisagem. Incêndio em florestas, né? Desmatamento, poluição do ar, acúmulo de lixo, que eu falei que paisagem também, né? Tudo isso faz parte da paisagem. Então, tem mudanças que não são tão necessárias, né? Não precisariam acontecer. Então, para nós anotarmos hoje, né? O nosso objetivo do dia era sobre paisagem natural. Então, eu quero que vocês agora anotem no caderno de vocês, paisagem natural. O que vem a ser? Aquela que não sofreu a ação do homem. Isso é paisagem natural. E o outro tipo de paisagem que nós vimos, paisagem cultural ou humanizada, que é aquela que sofreu a ação do homem. Certo? Letra bem caprichada, que na próxima aula nós vamos ver de novo isso aqui um pouquinho mais. E agora, gente, essa tarefinha, quero que vocês sejam bem espertos. Que tal você gravar um vídeo mostrando a paisagem próxima da sua casa? Não se esqueça de contar que elementos naturais e culturais você vê nela. Então, vocês vão ver a paisagem perto da tua casa, né? Agora não dá pra gente sair por causa da pandemia, né? Mas vocês vão retratar onde vocês verem lá, vão mostrar para nós um videozinho com o celular e vão mostrar para nós aqui. Vão mandar aqui para a televisão, né? Para a TV educativa. Os objetivos de hoje. Será que nós atingimos os nossos objetivos da aula? Diferenciar paisagem natural e cultural? E perceber a modificação da paisagem através dos tempos. Atingimos, né, gente? Então, pessoal, eu quero agradecer por vocês terem assistido a nossa aula. Espero que tenham gostado. E a gente vai ter mais uma aula essa semana. Tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Tânia e hoje nós vamos trabalhar juntos nessa aula. Quero mandar um abraço para as professoras do grupo de pesquisa que nos ajudaram a preparar essa aula com muito carinho para vocês. Também um abraço e um beijo lá para os alunos da Escola Egder Zanoni, certo? Então vamos lá, prestando muita atenção na aula. Vamos agora para as palavras norteadoras da nossa aula. Quais são elas mesmo? Conhecimento, cada aula que nós temos é um conhecimento. Experiência e investigação. Através da investigação a gente aprende muito mais, né? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, então, nós vamos rever quem é que lembra o que nós estudamos na aula passada. O que vocês viram na aula passada de ciências? Vocês lembram? Então, vamos lá. Nós estudamos sobre os movimentos da Terra. Então, olha só, aqui nós temos o planeta Terra, certo? E nós vimos que a Terra, ela faz dois tipos de movimento. Vocês lembram quais são? O movimento de rotação, quando a Terra gira em torno de si mesma. E o movimento de translação, quando a Terra gira em torno do Sol. E vocês lembram o que acontece quando a Terra está girando em torno de si mesma? Olha só,
Vão acontecer os dias e as noites. Muito bem, né? E quando a Terra está dando a volta em torno do Sol, vão acontecer as estações do ano. Quais são lá as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Muito bem. Então, agora nós relembramos a aula passada, né? Os dois movimentos que a Terra faz em torno do Sol. Muito bem. Agora nós vamos então para o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá? O objetivo da nossa aula de hoje é perceber a importância da luz e identificar as fontes de luz naturais e artificiais. Vamos lá para a nossa pergunta da nossa aula. Em que momento utilizamos a luz? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Em que momento nós utilizamos a luz? Pensaram aí na casa de vocês? Estou esperando as respostas. Vamos lá? Então, olha só. Para iluminar o ambiente, para ligarmos os eletrodomésticos, quando está escuro, o sol ilumina o ambiente durante o dia. Essas são as hipóteses que vocês mandaram. Ao longo da nossa aula, nós vamos ver se essas hipóteses estão corretas, não é? Crianças, o que aconteceu? Vocês estão me vendo? Está tudo escuro. Acabou a luz aí na casa de vocês? Sim? Não? Vocês estão me vendo? Mas e agora? Como nós vamos continuar a nossa aula? Como é ruim ficar sem luz, né? Nós vamos ter que dar um jeito. Deixa eu pensar aqui. Vamos dar um jeito para nós continuarmos a nossa aula, né? E a luz está voltando. Olha só. O que aconteceu aí na casa de vocês? Ficou tudo escuro também? Aqui também ficou tudo escuro. E é isso que acontece quando nós não temos luz. Fica tudo escuro. Observem que nós temos aqui na bancada alguns objetos. Nós temos alguns objetos aqui que são capazes de produzir luz. Nós temos um lampião, nós temos um abajur, uma luminária, nós temos aqui também uma vela e temos também lâmpadas e uma lanterna. Olha só. Todos esses objetos que estão aqui sobre a bancada são objetos que produzem luz. Mas vocês sabem como a luz começou? Como será? Como será que surgiu a luz? Então, a professora vai contar para vocês como que surgiu a luz. Lá quando o homem primitivo, lá no começo da história, não existia luz, né? Só existia luz quando estava durante o dia, né? Só assim que existia luz. E quando o homem queria produzir luz, ele ainda não sabia produzir luz. Então, o homem primitivo tinha luz quando
começava aquele temporal e aquela tempestade e um raio caía sobre a árvore. E muitas vezes, quando o raio caía sobre a árvore pegava fogo, porque o raio tem eletricidade, então a árvore pegava fogo. Só que o homem, ele não sabia controlar o fogo. Então, o fogo queimava, mas quando o fogo apagava, ele não conseguia, ele não sabia ter o fogo de novo. Só ia acontecer o fogo e a luz quando acontecesse novamente uma tempestade e o raio acontecesse novamente numa árvore e assim aconteceu o fogo. Então, foi assim que ele teve uma ideia de produzir o fogo. Como que ele fez isso? Ele viu que quando ele passava a pedra com pedaços de madeira, ele fazia faísca. E foi assim que o homem conseguiu o fogo. Fazendo a faísca, ele acendia o fogo, né, a hora que ele queria. E quando ele conseguiu fazer o fogo, o homem usou o fogo para esquentar o seu alimento, para se proteger do frio, para se proteger de animais que têm medo do fogo, né? E também para iluminar quando ele queria que tivesse luz, né? Isso lá no começo da história. Ao longo do tempo, o homem, ele fez outros inventos. Olha lá, nós temos aqui a luz artificial, que nós sabemos a vela e aqui a lamparina, né? Muitas vezes, e a vela, nós utilizamos ela muitas vezes ainda. Lá na casa de vocês, quando acabou a luz, vocês já viram a mamãe acender a vela? Já, né? Na minha casa também, quando eu era criança, acontece, acaba a luz, o que a gente vai fazer? Acender a vela até a luz voltar. Só que precisa ter muito cuidado, né? Então, essa é a luz artificial, a vela e a lamparina. Com o tempo também, aconteceu que Thomas Edison inventou a lâmpada, né? Esse foi uma das invenções mais criativas que ele teve, uma das mais famosas dele. Ele inventou a lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada branquinha. Hoje é um pouco difícil de encontrar essa lâmpada, porque nós já temos outros tipos de lâmpadas mais desenvolvidas, né? Hoje nós usamos esse tipo aqui, né? Mas era aquela branquinha transparente que ele inventou, né? Então esse foi o inventor da lâmpada. Guardem lá o nominho dele, Thomas Edison, tá? Olha só, nós temos aqui também outros objetos que produzem luz usando pilha ou bateria. Aqui nós temos a lanterna, tá? Aqui é uma lanterna maior, né? Que ela usa pilha ou bateria. Pode usar quando vamos fazer um passeio, num jardim ou à noite, para procurar alguma coisa, né? Então nós podemos usar a lanterna. Agora nós vamos fazer uma experiência, tá? E vocês vão prestar muita atenção aqui na experiência que é sobre a luz. Vamos lá? Então aqui nessa experiência, a professora vai utilizar uma lanterna, um cano retinho e um cano tortinho. E vamos usar aqui a luz da lanterna. Então vamos lá. Aqui.
Então, olha só, vocês estão percebendo que a luz, ela está batendo aqui na minha mão, estão vendo? Ela está batendo retinho aqui na minha mão, olha só, certo? Agora observem o que vai acontecer quando a professora colocar a luz nesse cano retinho. Olha só, a luz saiu lá na minha mão, estão vendo lá? Agora, vocês vão observar o que vai acontecer quando eu colocar a luz dentro desse caninho tortinho. Olha só. Vocês podem perceber que a luz está lá dentro, certo? Mas ela não saiu aqui na minha mão. Por quê? Porque a luz, ela não conseguiu passar por aqui, por esse objeto, e também porque a luz, ela vai sempre se propagar em linha reta, tá? Então, por que a luz não saiu aqui na minha mão? Porque ela não faz a curva, tá? Então, ela vai sempre sair em linha reta. Vamos mostrar aqui de novo? Olha só. Aqui, tá aqui na minha mão. Perceberam? Nós vamos ver agora, lá na TV, uma imagem da experiência que nós fizemos. Olha só. Então, aqui, a menininha colocou a lanterna lá e a luz saiu aqui. Por quê? Porque o caninho o tubo é retinho, né? Já quando ela coloca a lanterna, olha só, aqui tá clarinho, tá vendo? Quando ela coloca a lanterna no outro tubo, que faz a volta aqui, ó, a luz não saiu aqui. Porque a luz, ela não faz a volta aqui, ó. Ela vai ser sempre reta. A luz vai se propagar, os raios da luz vão se propagar sempre reto, certo? Prestem atenção na próxima imagem. Então, olha só. Agora nós vamos falar sobre a luz natural. Prestem atenção na palavra natural, tá? A luz natural é aquela que vem da natureza, é aquela que não foi o homem que criou. E nós estamos falando da luz do sol, né? Nós vimos lá no começo da nossa aula que o sol, ele é uma fonte luminosa, ele produz luz, né? Ele produz luz para o nosso planeta. Então, quando a Terra está girando em torno de si mesma, ela vai fazer os dias e as noites. E quando ela estiver dando a volta em torno do Sol, vai ocorrer o movimento de translação, tá? Então, a luz natural é a luz do Sol. Nós precisamos do Sol para vivermos, né? A luz do Sol precisa para as plantas produzem o alimento e também elas produzem o nosso oxigênio. Por isso o sol é muito importante para a nossa vida, né? Vamos lá? Fontes luminosas. Então, tudo aquilo, os corpos que produzem luz, seja luz natural ou seja luz artificial, são fontes luminosas. Porém, nós temos as fontes luminosas naturais e as fontes luminosas artificiais. Lembrem que a professora ensinou natural, natureza, tá? Então, natural são os astros, as estrelas, o sol, que tem a luz natural. E artificial é quando a luz é produzida pelo homem, tá? Como as lâmpadas e os objetos construídos, como a professora mostrou lá na bancada. O abajur, a luminária, a lâmpada, né?
Então, aqui está o Sol, a luz natural, né? O Sol, como a professora disse, ele é a nossa fonte de luz natural. O Sol, ele está lá todo o tempo, porém, ele durante a noite fica escuro porque, como a Terra está girando, né, o nosso país vai ficar na parte escura, vai ficar à noite. Mas aí vocês vão dizer assim, mas à noite eu posso ver a Lua. Mas a Lua, ela não tem luz. Quem bate a luz na Lua é o Sol. E por isso a Lua fica iluminada e ilumina à noite, tá? Então à noite não tem luz. A luz que tem à noite também é a luz do Sol. Só que nós estamos, como estamos à noite, né? Não temos a luz do Sol tão forte quanto nós temos durante o dia, certo? Então olha só, aqui nós temos a luz artificial, que são a luz produzida pelo homem, né? Então aqui nós temos a lamparina, nós temos aqui a lâmpada incandescente, que foi aquela lâmpada que Thomas Edison inventou, e essa lâmpada foi usada por muito tempo até ser usada essa aqui, tá? E assim, essas mais modernas que nós usamos agora, né? Mas alguns de vocês lembram dessa lâmpada aqui, tá? Às vezes ainda podem encontrar, né? Mas já não é mais recomendável usar essa lâmpada porque ela gasta mais energia que essa outra aqui. Então, olha só. Agora nós vamos falar sobre o efeito da luz nos objetos, certo? Vamos lá? Então, aqui eu tenho 3 tipos de objeto. Então, aqui eu tenho um objeto transparente, né? A professora trouxe aqui o plástico como transparente, né? E eu vou usar como objeto aqui, eu vou usar essa luminária, tá? Então, olha só. Mesmo eu colocando aqui o material transparente, vocês ainda estão enxergando a luminária, não estão? Estão enxergando a luminária, tá? Esse é um objeto transparente. A luz, ela atravessa por esse objeto transparente, tá? Agora, olha só, vou trocar o objeto agora. Agora eu vou trocar por uma folha, e esse papel se chama papel vegetal. Olha só, o que acontece quando eu coloco esse papel vegetal na frente do objeto que a professora está usando? Vocês vão ver esse objeto, né? Mas não dá para ver bem nítido. Então, esse aqui é o efeito translúcido, que é quando você não vai enxergar direito ali, ó, o objeto, tá? A luz, ela passa, mas ela se espalha, então por isso você não vai enxergar direito esse objeto, olha só. Estão vendo? E o outro material é um material opaco. Então, a professora trouxe essa sacolinha aqui, ó, e vocês vão perceber que aonde eu coloco a sacolinha na frente, vocês não vão enxergar o objeto, vão enxergar só ali onde não está a sacolinha na frente. Por quê? Porque a luz não consegue atravessar objetos opacos. Por exemplo, a porta lá da sua casa. Se você fechar a porta da sua casa, a luz não vai passar por ela, né? Isso é um objeto opaco. Então, aqui nós usamos 3 objetos para demonstrar o efeito da luz nos objetos. O efeito transparente, o efeito translúcido e o efeito opaco.
Então, olha só. Transparente, quando eu ainda consigo ver o objeto. Aqui no caso, não é objeto, é uma pessoa, né? Mas é transparente, eu estou vendo bem porque a luz passa pelo objeto transparente. Aqui ele está usando uma placa de vidro, tá? Que é transparente. Aqui já uma placa translúcida, tá vendo? E nós já não conseguimos enxergar a imagem da pessoa como nós estávamos enxergando aqui. Aqui está embaçada, né? Não conseguimos enxergar direito. E um objeto opaco, né? Que é um objeto com que vai tapar totalmente a luz. Aqui nós não estamos enxergando mais o rosto da pessoa, tá? Então, esse é o efeito da luz nos materiais, tá? Então, existem materiais transparentes, materiais translúcidos e materiais opacos, certo? Agora, vocês vão prestar atenção num vídeo bem legal que a professora trouxe aqui para nossa aula, que é de onde vem a energia elétrica. Lá, esse vídeo é lá com a Kika. Vocês já conhecem a Kika? Nós já usamos alguns vídeos da Kika na escola, né? Alguns alunos já conhecem a Kika. Então, prestem bastante atenção agora no vídeo da Kika. De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas
que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Gostaram do vídeo? Legal, né? E o vídeo falava de onde vem a energia elétrica. A energia elétrica, então vocês viram que ela vem da força do vento, da força da água, da queima, do gás, né? Então, aqui no Brasil, nós utilizamos a usina hidrelétrica. A nossa energia vem da força da água. Então, olha só. Você sabe qual empresa distribui energia para o nosso estado, para a nossa cidade? Eu tenho certeza que vocês já sabem e que vocês conhecem. Olha lá, vamos ver quem acertou? Ah, muito bem, a Copel. Quem que já viu esse símbolo? Já viram, né? Copel. Então, olha só com a prof. Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Prestaram atenção? Vamos de novo? Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Agora vocês não vão esquecer o que significa a palavrinha Copel, certo? E essa empresa que distribui lá a energia na nossa casa. Esse aqui é o talão de luz, né, que chega lá na nossa casa para nós pagarmos pela luz que nós utilizamos. Vocês com certeza já viram esse talãozinho também, né? E como será que a energia elétrica chega lá na nossa casa, tá? A energia elétrica ela vai chegar de poste em poste pelos fios, ela vai lá para nossa casa e nós vamos ligar lá na tomada, é lá que nós vamos usar a energia elétrica, tá? A energia elétrica ela é produzida nas usinas, tá? Usina hidrelétrica é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Então aqui nós temos uma imagem de uma usina hidrelétrica, tá? Que é usada para produzir energia, uma barragem, e essa força, a força da água é que vai produzir a energia. Aqui na nossa cidade, nós também temos algumas usinas hidrelétricas. Olha só, nós temos a usina do Pitangui, que fica lá em Itaiacoca, e também a usina de São Jorge, que também fica lá em Itaiacoca. Então são essas duas usinas, claro que elas não são grandes como aquela que a professora mostrou lá, né? Mas essas também produzem energia. Agora que nós já falamos sobre a produção de energia com a água, nós vamos falar de outro tipo de produção de energia. Nós vamos falar sobre a energia solar. Prestem atenção aqui nessa palavrinha, solar. Da onde será que vem essa energia? Vem do Sol. Muito bem, a energia do Sol. Mas como assim a energia do Sol? Então, sobre as casas, e já existem casas com energia solar aqui na nossa cidade, né? Então essas placas, elas ficam em cima da casa e essas placas, elas vão guardar o calor, a energia do sol, e esse calor, a energia do sol, vai ser transformada em energia para esquentar a água, tá? Da nossa casa lá. Então, é dessa forma que se usa a energia solar. Então, quem já viu esse aparelho aqui, ó, em cima da casa e ficou pensando, ué, por que aquele aparelho em cima da casa? Para que serve isso? Então, agora vocês já sabem. Esse aparelho serve para captar a energia solar. E a energia solar, ela serve para a iluminação, serve para esquentar a água lá na nossa casa, tá?
Então, olha só, agora vocês já conhecem a energia solar. Vamos então retomar e voltar lá na pergunta do começo da nossa aula. Em que momento utilizamos a luz? Vocês lembram das hipóteses que nós tínhamos falado lá no começo da aula? Vamos rever? Para iluminar o ambiente. Muito bem, está correto, para iluminar o ambiente. E quais são as fontes que nós usamos para iluminar o ambiente? Nós vimos as fontes luminosas, nós vimos as fontes naturais e as artificiais, né? Natural, nós vimos os astros, as estrelas, o sol, né? O sol é a nossa principal fonte de luz e sem ele nós também não sobreviveríamos. Por quê? Porque o sol, as plantas produzem o seu alimento, com o sol produzem o oxigênio e sem o oxigênio nós não poderíamos viver, né? Então, para iluminar o ambiente, está super correto. Para ligarmos os eletrodomésticos, então vamos pensar lá. Para ligarmos os eletrodomésticos, nós usamos a luz. Para ligarmos os eletrodomésticos, nós vamos usar a energia elétrica, né? Que vai lá na tomada da nossa casa. Então, essa energia elétrica é produzida e vai chegar lá na nossa casa. Quando está escuro, nós usamos a luz quando está escuro. O que aconteceu no começo da nossa aula? Ficou tudo escuro e nós não conseguimos ver nada, né? Então, nós usamos sim a luz quando está escuro, né? Durante o dia, nós não costumamos acender muito a lâmpada, né? Porque nós temos o nosso astro, né? Que é o sol, que é a nossa principal fonte de luz, né? À noite, nós precisamos ligar a luz artificial, porque à noite nós não temos luz, né? À noite, nós usamos então as lâmpadas ou abajur, né? O sol ilumina o ambiente durante o dia. Isso mesmo, o sol, como a professora falou, essa é a nossa principal fonte de luz e ele ilumina durante o dia. Como eu disse, nós, seres vivos, precisamos do sol, né? Vamos lá? Vamos ver então se nós alcançamos o objetivo da nossa aula. Perceber a importância da luz. Então, hoje, na nossa aula, nós vimos a história da luz, né? Nós vimos lá desde o começo, quando a luz começou, quando começou o fogo, e nós fomos vendo que a luz, então, tem uma história e a importância que ela tem, né? Identificar as fontes de luz naturais e artificiais. Vamos ver se vocês aprenderam? Será que nós alcançamos o nosso objetivo hoje? Luz natural. Natureza. Muito bem, o sol, as estrelas são as fontes que produzem luz natural. E artificial são as fontes de luz produzidas pelo homem. A lâmpada, o abajur, a lanterna, o lampião, todos esses são fontes de luz artificiais. Gostaram da aula hoje? Hoje a aula foi muito legal, né? Muito obrigada por estar aqui conosco, assistindo a nossa aula, prestando bastante atenção, né? E agora vocês já podem contar lá para a mamãe a aula de hoje, tá? Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é conhecer e entender um pouco mais sobre a arte renascentista e a importância desse período para os dias de hoje. Começamos nossas investigações lá no período pré-histórico, lembram? Onde descobrimos que foram com os homens da pré-história que a arte começou.
A próxima parada foi no Egito, onde aprendemos mais um pouco sobre a evolução da arte com essa civilização antiga. Avançando mais um pouquinho na história, aprendemos que a Grécia é o berço da civilização e as artes desenvolvidas neste período buscavam a beleza e a perfeição. Vimos que no período medieval a igreja influenciou nas composições artísticas. Igrejas, castelos e vitrais são exemplos maravilhosos da arte medieval. E agora vamos continuar nossas investigações sobre a arte renascentista. E nossa viagem será em um museu com obras de arte de grande valor. E esse valor que estou falando não é somente em dinheiro, não, mas principalmente valor histórico, artístico. Vamos observar a pintura que está aparecendo? Quem será que pintou? Como será que as pessoas viviam nessa época? Olha, o nome da artista está aqui. Plautina Nelli. Puxa, como eu gostaria de poder conversar com essa pintora para entender sobre a arte da Renascença. Ou melhor, trazer ela para a nossa época. Vocês têm alguma ideia de como eu posso fazer isso? Será que pensamos na mesma coisa? E se eu usar meu pozinho mágico, será que consigo que ela venha para o nosso tempo? Vocês já acompanharam minhas viagens para o passado, mas eu ainda não tentei trazer alguém de volta de um tempo tão distante. Vou tentar. Uau! Algo está acontecendo! Torçam aí em casa para dar certo! Quem é você? Oi! Eu sou aquele! Sou professora! E junto com os meus alunos, estamos estudando sobre história da arte. E eu te trouxe aqui para você nos ajudar. Mas como você me trouxe aqui? Que lugar é este? Eu usei os meus poderes mágicos para te trazer. E nós estamos em um museu. Museu? Mas o que é um museu? Ah, museu é um local onde é contadas histórias dos povos através da arte ou artefatos, livros, objetos. E eu estava aqui admirando essa obra. Foi você que a produziu, não foi? Sim. Fui eu que pintei este quadro. E eu estava aqui super curiosa, me fazendo várias perguntas de como é ser artista no Renascimento. Afinal, já estamos no século XXI. Século XXI? Mas eu vim do século XV. Isso mesmo! E você pode nos ajudar? Ajudar vocês? Bom, desde que você me prometa que vai me devolver para o meu tempo, ajudo vocês. Mas o que vocês querem saber?
Ai, que bom que você vai nos ajudar. Quem te inspirava para você compor, produzir as suas obras? Com quem aprendeu as suas técnicas de pintura? Entendi. Meu nome é Pulcina Nelli. Eu nasci na Itália, o berço do Renascimento. Fui a primeira mulher a representar a arte renascentista. E me inspirei em artistas como Leonardo da Vinci, Donatello, entre outros. Com certeza, eu não seria a artista que sou hoje se não fosse por eles. Que maravilha! Me conta um pouco sobre Leonardo da Vinci. Leonardo. Então, Leonardo da Vinci era considerado um gênio porque ele não dominava apenas a pintura. Ele também acreditava que, para ser um bom artista, era necessário não só entender de arte, mas também conhecer a ciência. Ser um curioso, um estudioso, e de tanto estudar, desenvolveu altas habilidades em diversas áreas do conhecimento. E as coisas que ele pensava, que ele criava, ele costumava colocar no papel, fazia rascunhos, mas muitas pessoas achavam que ele era um tanto maluco. Maluco? Sim. Como assim? Como esta imagem que está aqui é um exemplo das coisas que ele pensava, que ele imaginava. Mas olha só, deixa eu te mostrar então uma coisa. Observe! Olhe! Aqueles desenhos, rascunhos que me falou, se tornaram realidade nos dias de hoje. Mas é fantástico! Se as pessoas do meu tempo vissem que as coisas que o Leonardo pensava, criava, se tornaram realidade, elas ficariam chocadas. Sim! Viram como vocês, artistas do Renascimento, influenciam a nossa vida hoje? Interessante. Eu estudei e descobri que Leonardo tem poucas telas completas. Sim, verdade. E a mais famosa dela é a Mona Lisa. Estou certa? Exatamente. Você percebe que parece que a pintura está nos olhando, não é mesmo? Verdade. Isso porque o Leonardo utilizou uma técnica que ele criou de pintura a óleo, que traz mais luz e realidade à pintura. Também utilizou uma técnica de esfumato, que é quando o pintor faz um leve sombreado nos contornos do rosto, para que não precisem ser feitas aquelas linhas muito marcadas. Como naquela pintura ali que estamos vendo, O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. É um exemplo do que eu estou falando para vocês. Olha, agora eu entendi a diferença de uma pintura com contorno comum e de uma obra como a Mona Lisa, onde o esfumato dá mais realidade. Isso mesmo. E o que você me diz sobre as esculturas? A primeira é de Donatello e a segunda é de Michelangelo. Na primeira, Donatello fez um cavalo e um homem que parecem de verdade. Na segunda, Michelangelo traz a representação do corpo humano em proporção gigantesca, que é a representação do realismo deste período. Já percebi que vocês, artistas da Renascença, demonstram um alto nível de realismo. Isso mesmo, exatamente. Como os gregos, nós procuramos valorizar a representação real das coisas. Show! Eu e meus alunos estamos gostando muito de aprender com você.
Que bom. Ah, mas ainda temos curiosidades. Como era a música e a dança do seu tempo? Mas antes de você me falar, vamos usar a nossa tela interativa do museu. Tela interativa? É só dar um clique e... Que vozes! Sim, maravilhosos. Os nossos corais eram muito organizados, com várias vozes cantando ao mesmo tempo. As apresentações, como nós vimos, aconteciam nas igrejas, mas também existiam as músicas que eram para ser tocadas em outros lugares, como em festas, por exemplo. Ah, eu tenho algo aqui. Sério? Vamos assistir? Vamos. Gostei muito! Gostou? E já que falamos na música, vamos dar uma olhadinha na dança? Vamos sim. Nossa! Parece difícil essa dança! Sim, muito difícil. Para uma apresentação perfeita como esta, eram necessárias horas de ensaio. Afinal, os passos eram muito organizados. Nos dias de hoje, essa organização que falou, nós chamamos de coreografia. Coreografia. Você já me contou tantas coisas sobre a arte da Renascença. Será que está faltando algo? Será? Teatro! Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Você conhece? Claro que eu conheço! Uma linda e trágica história de amor que, pense você, atravessou séculos. Sim, as peças teatrais, assim como a pintura, a escultura, traziam um pensamento diferente. Já os temas não eram somente religiosos. Aliás, toda a produção artística que desenvolvemos nesse período tinha como foco as vivências humanas.
E o William Shakespeare retratou muito bem isso nas suas peças, trazendo reflexões sobre o amor, sobre a vida e sobre a morte. Nossa, uau! Muito interessante! Puxa, mas seu tempo está acabando. E como combinado, preciso devolver você no seu tempo. Sim, foi muito legal você nos contar sobre o passado. E assim a gente entende o presente e a compreender a importância da arte para a vida. Então, eu nunca imaginei que viajaria para o futuro. Mas vou te confessar, eu estou bem feliz. Nunca imaginei que a arte que criamos atravessaria séculos e contribuiria para a transformação do mundo e do pensamento humano. Isso é maravilhoso! É verdade! Mas antes de você ir embora, gostaria de deixar um recadinho? Gostaria sim. Para vocês aqui do século XXI, o meu recado é: sejam curiosos, pesquisadores, criem, não tenham medo de expressar o seu pensamento através da arte, pois você pode ajudar a transformar o mundo em que você vive. E quero agradecer, foi um prazer estar aqui e ajudar vocês nessas descobertas. Ai, que maravilha! Tchau! Quanto conhecimento na aula de hoje, não é mesmo, crianças? Vamos ver o que aprendemos sobre a arte renascentista? A arte passou a ser influenciada pelas vivências dos homens e não mais pela igreja. Leonardo da Vinci acreditava que para ser um bom artista seria necessário conhecer não somente sobre arte, mas também sobre ciência e ter muita curiosidade. As esculturas buscavam representar a realidade. Nessa época, surgiram importantes produções musicais. As danças passaram a ser coreografadas. Um grande representante do teatro foi o William Shakespeare, e sua obra mais famosa foi Romeu e Julieta. Quantas coisas importantes aconteceram no Renascimento, não é mesmo? E como sempre digo, valorizem a arte, valorizem os artistas. Até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! 1, 2, 3. Voou o foguetinho!
Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau!